Olá, seguidores da Vulvas Autônomas, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, que é uma frase que eu tenho adorado falar. Vocês sabem, todo início de vídeo eu digo isso, mas aqui realmente tem sido muito bom falar essa frase. Hoje eu vim trazer um assunto polêmico aqui pra vocês. Vocês podem ver que quando meu brinco de buceta aparece aqui é porque o assunto é polêmico. É um assunto que eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem já sacaram por que eu faço essa coisa. Mas sempre tem gente nova chegando e de vez em quando eu recebo alguns questionamentos de por que eu não vendo piroca na Vulvas Autônomas. Prótese realística, pra quem é mais cult, piroca pra que a galera que tá mais familiarizada. Então, se tu viu o primeiro vídeo do meu canal, que vai ficar aqui, e sabe tanto da minha história quanto da história da Vulvas Autônomas, que é a minha marca, fica praticamente subentendido por que eu tomei essa decisão consciente de não vender prótese realística. E sendo bem sincera, a resposta mais seca possível seria: um pênis não é a única coisa que pode te dar prazer. Mas praticamente sempre ele é dado como a única opção que te daria. E caso tu tenha outras opções, ele é colocado dentro dessas opções como a que mais te daria prazer. Isso faz parte de um negócio que a gente chama de cultura falocêntrica. Vai, Henrique, coloca aqui o cultura falocêntrica, que é basicamente a cultura de adoração à figura do pênis. E pra explicar esse conceito pra vocês, eu vou primeiro usar alguns exemplos um pouco mais sutis, assim, e depois a gente vai pra uns mais explícitos, tá? Na nossa linguagem, por exemplo, se eu falo a palavra piroca, pau, pinto, sei lá, não gera constrangimento. Não são palavras que são difíceis de falar e não são palavras que são difíceis de ouvir. Mas falar a palavra vagina, a palavra vulva, buceta, fala real. É difícil de falar essas palavras? Ou já foi difícil de falar essas palavras alguma vez? E pensando agora em desenhos, tá? Sabe aquele livro didático que a gente ganha na escola pública, que é do ano anterior, que passa pra nossa turma, e tu abre ele e sempre tem um desenho de uma piroca em algum canto de alguma página, ou ele tá ali ressaltado, né, no desenho de alguma figura masculina, ou ele tá voando ali pelo meio das páginas. Mas ele frequentemente também tava nas folhas do teu caderno, não? E talvez também estivesse desenhado ou na classe, ou no assento do banco da escola, ou pichado em algum muro. E talvez até no banco da praça. Eu tenho certeza que tu já passou pelo menos por uma dessas situações que eu citei antes. Isso acontece porque a figura do pênis, a imagem do pênis, ela é muito disseminada culturalmente. Mas bucetas pichadas em muros, nos livros didáticos, no banco da escola, talvez até tenha. Mas na frequência em que a gente encontra paus pichados por aí, será? E nas obras de arte, por exemplo, nas esculturas, retratar o pênis é super bem aceito. Inclusive, quanto maior ele for retratado, melhor. Mas uma vulva sendo retratada realisticamente em alguma escultura, não me lembro tão fácil assim de já ter visto. E até aspectos da nossa fala. Por exemplo, quando a gente quer dizer que uma coisa é muito legal, a gente fala: tal coisa é do caralho. Ou usa a expressão da porra, tipo mulherão da porra, ou mão da porra. Mas usar buceta, ou vulva, ou vagina, enfim, como tu chama, nas expressões cotidianas não é visto como algo positivo. Então o problema não é usar genitálias nas expressões da nossa fala, mas usar a buceta como? Porque o pau ali, nas expressões cotidianas, tá tudo certo. O pênis é tão hipervalorizado culturalmente que o simples fato de tu não tê-lo te invalida completamente como homem, como argumento que muitas pessoas usam pra atacar homens trans, por exemplo, e a presença dele te barra de ter qualquer outra identidade de gênero que não seja masculina, como, por exemplo, as pessoas usam como argumento pra invalidar mulheres trans. Eu dei esses vários exemplos agora pra vocês entenderem que na nossa sociedade ter pênis é algo positivo. O pênis em si é algo muito positivo. E é obviamente que no sexo essa postura não é diferente. O pênis é tão glorificado que parece que a única maneira dada como válida para uma mulher ter orgasmo é através dele. Tanto que a maior parte das perguntas que pessoas que trabalham com sexualidade recebem diariamente no seu Instagram, no YouTube, nas suas redes sociais é: como gozar com penetração? Ou ainda, consigo gozar quando meu marido, meu namorado, faz oral em mim, mas não consigo gozar com penetração. Me ajude. Ou seja, essa pessoa já está tendo orgasmos, mas não está tendo orgasmos através, né, do
Então ela também não tá satisfeita. E várias revistas que são voltadas pro público feminino, cisgênero, heterossexual, trazem esse tipo de manchete. 5 maneiras para você gozar com penetração. 3 posições para você estimular o ponto G e ter orgasmos com penetração. E normalmente é meio que tudo a mesma coisa que todo mundo já faz e, tipo, não funciona para algumas pessoas. E mais seriamente ainda, Freud, o pai da psicanálise, que caso você não conheça, eu sugiro que você pesquise quem é o Freud, porque ele é uma pessoa que mudou os rumos dessa sociedade e da minha vida, porque minha terapeuta é psicanalista. Ele separava as mulheres maduras das não maduras pelo tipo de orgasmo que elas tinham. Então, se elas só tinham orgasmo através da fricção no clitóris, elas eram imaturas. Se elas gozavam só com penetração, elas tinham atingido a Maturidade! E por fim, a cultura pornográfica também tem seu papel na endeusação dessa figura do pênis, tanto que metade da tela de um site pornô é como aumentar seu pênis em 30 centímetros e a outra metade é o vídeo pornô que tem, sei lá, 40 minutos ininterruptos de penetração fervorosa, 5 minutos de alguma outra coisa aleatória e gemidos absurdamente estridentes e falsos. Ou seja, não é difícil de na nossa cabeça criar essa narrativa de que o prazer das mulheres precisa vir do pênis para ser válido. Caso contrário, ele não é. Como eu já falei pra vocês no início do vídeo, que tem mulheres que conseguem ter orgasmos, porém sem ser com penetração, e não estão satisfeitas com isso. E esse é justamente o motivo pelo qual eu decidi que eu não queria vender prótese realística. Porque eu não queria reforçar toda essa cultura falocêntrica que dita o pênis como protagonista de uma relação sexual. Tanto que não é difícil a gente ouvir, às vezes, muitas perguntas pra mulheres que transam com outras mulheres. Aquela perguntinha de canto assim, tá, mas o que vocês fazem? Porque a gente tá tão acostumado a centrar o sexo no momento da penetração e enxergar todas as outras coisas que podem estar rolando ali como coadjuvantes, as famosas preliminares, que a gente não consegue imaginar um sexo que seja válido sem ter o pênis lá. E claro, podem ter mulheres que querem usar um dildo, que querem usar, sei lá, uma cinta com a namorada e tal, mas não necessariamente precisa disso para que seja válido. Se uma mulher se satisfaz só com o pênis, se ela goza só com penetração, o prazer dela nunca vai ser questionado. Mas se ela só se satisfaz com um vibrador, ou com as mãos, ou friccionando o clitóris enquanto é penetrada, parece que esse prazer é diminuído. Ele não é o ideal, porque o ideal seria justamente o com penetração. E esse pensamento tá tão encrostado na cabeça de todo mundo que é por isso que a grande maioria das sex shops do Brasil, lá fora já é outra história, porque lá fora eles já estão em 2050. Aqui a gente tá ainda chegando no século 21. Mas no Brasil, a indústria de sex shop, por muitos anos, só fez produtos que confirmassem essa narrativa. Até pouco tempo atrás, gente, esses vibradores super bonitos e modernos não existiam no Brasil. A gente só encontrava aquelas próteses realísticas desproporcionais em questão de tamanho, desse tamanho, nem cabe na tela, eu acho, do YouTube. E toda essa cultura acaba fazendo com que as próteses realísticas ainda sejam o primeiro produto que vem à cabeça das pessoas quando a gente fala em sex shop. Inclusive, o principal tipo de produto que as pessoas procuram quando é o primeiro contato delas com o mundo erótico. E assim, sabe? Se tu não está gozando só com penetração, se um pau não está te deixando 100% satisfeita, por que tu vai comprar um de borracha pra fazer exatamente a mesma coisa? E as outras possibilidades? E quem não gosta de pênis? Vai pra onde? Essa ideia do prazer estar limitado na presença do corpo de outra pessoa, de um corpo que tem um pênis, não era nem de longe o que eu queria trazer para vulvas autônomas. E isso não é de nenhuma forma uma maneira de deslegitimar as mulheres que gozam com penetração ou aos homens, mas foi e tem sido a minha tentativa de descentralizar o prazer das mulheres única e exclusivamente na figura do pênis. Gente, existem milhões de tipos de vibradores com formatos, com cores, com funções diferentes que também podem ser ferramentas para te dar prazer, incluindo na presença do próprio pênis. Olha só, vamos usar tudo junto ali, vai ser só sucesso. E principalmente para acalmar o coração das pessoas que, assim como eu, não conseguem gozar só com penetração. A gente se sente um ET, a gente sente que a gente não é capaz de ter prazer. Mas não, a gente é, só de formas diferentes. E essas outras formas não são menos válidas, não são maravilhosamente ótimas
por não serem um pênis. Talvez um dia eu mude de ideia, talvez, mas acho que não. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ele foi curto e trouxe várias informações e talvez eu não tenha conseguido ser clara o suficiente sobre o meu ponto, mas eu espero que vocês tenham entendido e concordado com o meu ponto de vista, porque particularmente eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo diariamente lá na loja: quando vai ter prótese realística, quando vai ter prótese realística? E a verdade é que não vai. E não tem problema se tu quer comprar uma prótese realística, vai fundo, minha filha, compra sua prótese realística, eu super te apoio, se é isso que tu quer, se é isso que vai te deixar feliz, mas não precisa ser a tua única fonte de prazer, caso tu não queira que seja. No fundo, é sobre isso. E tá tudo bem. Tchau, gente. Até semana que vem.